Olá, tudo bem? CNT Notícias Bahia no ar e a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Bahia Farm Show 2026 deve movimentar milhões e gerar empregos no oeste do estado. Taxa das blusinhas preserva 135 mil empregos e 20 bilhões de reais na economia brasileira. E ainda, o autismo afeta milhões de crianças no mundo e o diagnóstico precoce pode mudar vidas. Especialistas alertam que reconhecer os sinais nos primeiros anos é fundamental. E os detalhes você vê agora no CNT Notícias Bahia. O agronegócio baiano segue em crescimento e deve ganhar ainda mais força nos próximos meses. Durante o lançamento da Bahia Farm Show 2026, os investimentos, a geração de empregos e o papel estratégico do setor para a economia foram o grande destaque. O agronegócio da Bahia segue em expansão e com números que chamam a atenção. Durante o lançamento da Bahia Farm Show 2026 em Salvador, o destaque foi o crescimento no setor e a importância da feira para a economia do estado. A importância da Bahia Farm Show é uma demonstração de que o agronegócio na Bahia está indo de vento em popa, que é um incentivo, é um estímulo, é mostrar para o Brasil e para o mundo que o agronegócio na Bahia está dando certo. Considerada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Brasil, o evento chega à 20ª edição e será realizado entre os dias 8 e 13 de junho em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano. A expectativa é reunir cerca de 160 mil visitantes e mais de 500 expositores. A projeção é de movimentar aproximadamente 180 milhões de reais em investimentos, além de gerar cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos. A feira também deve crescer em estrutura, com a ampliação de 35% na área do evento. Eu acho que a gente coloca a Bahia na negociação do mundo, porque a Bahia Farm Show hoje é um evento do mundo, não é só da Bahia nem só do Brasil, é um evento mundial. Até porque a Bahia Farm Show é o segundo maior evento na América Latina e, com certeza, em termos de tecnologia, eu acho que é o melhor do mundo. Com o tema Somos um Só, a edição deste ano aposta em inovação, sustentabilidade e no uso de novas tecnologias no campo. O evento é organizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, com apoio do governo do estado, que reforça a importância da parceria para atrair investimentos e fortalecer o setor. O governo sempre próximo, principalmente nesses momentos de verticalização da agricultura. Tá? Sempre tem trazido demandas, né? Demandas como energia, demandas como regularizações fundiárias, questões ambientais, discussões que se cabem a todo o Brasil. Mas na Bahia não é diferente dos estados do Mato Piba também, Norte e Nordeste, que atuamos muito, desse apoio aos governos para uma agricultura que dá certo e que conseguimos ser referência lá fora. Os resultados já aparecem. Nos últimos anos, o agronegócio baiano se consolidou como um dos principais motores da economia estadual. A região oeste tem registrado recordes na produção de soja e milho, impulsionados pelo uso de tecnologia no campo. Além disso, a Bahia se mantém como o segundo maior produtor de algodão do país, com foco na exportação. Um cenário que reforça o papel do agro na geração de emprego, renda e desenvolvimento em diferentes regiões do estado. E depois do intervalo, a taxa das blusinhas preserva empregos e bilhões de reais para a economia brasileira, segundo cálculos da Confederação Nacional da Indústria. A taxa das blusinhas impediu a entrada de 4 bilhões e meio de reais em produtos importados no Brasil desde que começou a valer em agosto de 2024. E um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que essa redução ajudou a preservar mais de 135 mil empregos e quase 20 bilhões de reais na economia brasileira.
O levantamento identificou os efeitos da incidência do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50. A tarifa faz parte do programa Remessa Conforme, uma iniciativa da Receita Federal para regulamentar compras feitas nas plataformas de varejo internacionais. A iniciativa inibiu a importação de produtos de pequeno valor, deslocou o eixo do controle de importações para o momento da venda, exigindo das plataformas internacionais cadastradas um fornecimento prévio de informações e recolhimento do ICMS e do imposto de importação no ato da compra, para reduzir as fraudes. Não é uma questão de tributar o consumidor, é uma questão mais sistêmica que envolve toda a economia brasileira. Então, tornar a indústria brasileira competitiva em grau de igualdade é primordial para que nós possamos manter o emprego, gerar renda e tornar a indústria competitiva. Ninguém aqui é contra as importações, muito pelo contrário. As importações são bem-vindas, aumentam a competitividade, mas é preciso que elas entrem no Brasil em condição de igualdade. Em 2024, cerca de 179 milhões de remessas de produtos chegaram ao país por meio do programa. No ano passado, em 2025, o número caiu 159 milhões, retração de 10,9%. Segundo a projeção da CNI, 205 milhões e 900 mil pacotes entrariam no Brasil no ano passado sem a taxa da blusinha, o que representaria 46 milhões e 300 mil unidades a mais do que o registrado. Além disso, o valor médio das remessas que entraram no país pelo programa foi de R$ 96,88. O empresário brasileiro ele é tributado, paga PIS, COFINS, ICMS, IPI, e nós precisamos que as empresas que mandam seus produtos para cá tenham minimamente a mesma condição de competitividade. Há uma grande expectativa em torno da melhoria do ambiente tributário no Brasil a partir da implementação da reforma tributária. Ou seja, quanto mais igualdade existir na questão tributária, menos imposto vai se pagar, não só as empresas, mas também o consumidor. Então, o ideal é que essa carga tributária fosse menor. Mas enquanto isso não acontece, é preciso criar essa condição de isonomia e igualdade. Considerando a diferença entre o volume projetado pela CNI e o registrado, e ainda o valor médio das remessas em 2025, o imposto de importação reduziu em 4 bilhões e meio de reais o valor das compras no exterior, contribuindo para a manutenção de 135.800 empregos e de 19 bilhões e 700 milhões de reais na economia brasileira. A arrecadação federal com o tributo saltou de 1 bilhão e 400 milhões de reais em 2024 para 3 bilhões e meio de reais em 2025, o primeiro ano completo de vigência da taxa. Ou seja, na situação fiscal que o governo se encontra, isso é positivo para reduzir o déficit fiscal, ou seja, isso se converte em uma agenda positiva quando se olha a questão fiscal brasileira também. Até agosto de 2024, as encomendas de até $50 enviadas de pessoa física para pessoa física eram isentas do imposto de importação. Mas diante de algumas práticas de subfaturamento, adulteração de documentação fiscal e fracionamento de encomendas para enquadrar as vendas de pessoas jurídicas como se fossem pessoas físicas, houve a necessidade da mudança. Isso acontece no mundo todo, né? Em países da Europa, criam condições de isonomia tributária não para proteger os seus produtos, mas que isso se tenha o princípio da competitividade e de igualdade de competição. E no próximo bloco você vai ver como a informação e o acompanhamento especializado fazem diferença na vida de crianças com autismo. O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento que exige atenção, informação e acolhimento. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, a Bahia tem mais de 144 mil pessoas com o diagnóstico de transtorno do espectro autista, representando cerca de 1% da população do estado. Desse total, 59,4% são homens e 40,6% são mulheres. A Bahia tem a quarta maior população diagnosticada com autismo no Brasil e Salvador é a cidade com o maior número de casos, seguida por Feira de Santana e Vitória da Conquista. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o autismo afeta cerca de 1 em cada 36 crianças no mundo,
um número que reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado. O autismo afeta milhões de crianças no mundo e os primeiros sinais podem aparecer ainda nos primeiros anos de vida. E muitas vezes passam despercebidos na rotina das famílias. Dificuldade de contato visual, atraso na fala, pouco interesse por interação social e comportamentos repetitivos, sinais que acendem um alerta importante. Por exemplo, na criança de poucos meses de idade, ela deve amadurecer lentamente o sistema nervoso e, com isso, adquirir funções. No caso do autismo, como existe esse retardo do neurodesenvolvimento, pode ocorrer, por exemplo, de ela não chorar, ficar passiva no leito, quieta demais. O diagnóstico do autismo não vem de um exame de laboratório, ele é clínico, baseado na observação atenta do comportamento e no histórico de desenvolvimento da criança. E é justamente essa observação precoce que pode mudar o futuro. Quanto antes começar o acompanhamento, maiores são as chances de desenvolvimento. Muitas vezes, na primeira consulta, não se tem condição de fazer. Se a família dispõe de algum recurso a mais, pode-se fazer um estudo genético. Então, nesse caso, realmente, há, infelizmente, muitos enganos com relação ao diagnóstico do autismo. Só um profissional especializado poderá fazer um diagnóstico seguro. Com o apoio certo, é possível avançar na comunicação, na socialização e na autonomia. Resultados que impactam diretamente a qualidade de vida na infância e também na vida adulta. O aumento no número de diagnósticos não significa necessariamente mais casos, mas sim mais informação, mais acesso e mais capacidade de identificar o transtorno. E assim a gente encerra o nosso CNT Notícias Bahia de hoje. Assista a nossa programação também pelo seu celular com o aplicativo CNT Play. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!